meus amores! Bem-vindos aqui no vídeo de hoje. Eu sou Daiane Magalhães e hoje vim falar com vocês sobre o medo. Não tenha medo do medo. Bom, eu achei esse tema muito pertinente, né, para o momento em que estamos passando, em que eu particularmente ouço tantas pessoas falando sobre medo, insegurança, enfim. Então, achei propício nós falarmos um pouquinho, entendermos um pouquinho mais sobre o medo. E você, já parou para pensar o que você teme e como mudar essa energia dos teus medos, né? A gente sabe que o medo ele é necessário, né? Pois ele faz parte de um mecanismo de defesa, né? Para nós, seres humanos. Para os seres vivos em geral, né? Todos temos esse sentimento de medo em determinadas questões. É uma questão de sobrevivência, né? E quando nós sentimos medo, então todos os nossos sentidos eles ficam em alerta. Então o medo, né, ao mesmo tempo em que ele é um mecanismo de autodefesa, né, que nós temos, uma pessoa sem nenhum tipo de receio, sem qualquer medo, seria muito imprudente. Então, a ponto de colocar a sua vida em risco, né? Então, também é prejudicial não sentir qualquer medo. Tá? Mas quando é que o medo ele vira nocivo? Quando extrapola, né, essa questão dele ser defesa, dele ser benéfico, dele ser saudável. Então, quando excede, né, esse caminho do meio, né, quando extrapola, né, ele paralisa. Então, é esse desconhecido, né, que nos induz a esse receio, ao medo. Então, é algo que todos nós temos em comum, né? A diferença é essa intensidade que muda de indivíduo para indivíduo, né? Cada um vibra um medo diferente, né? E são vários tipos de medo, né? Tem o medo da rejeição, o medo de errar, o medo de ser julgado. São inúmeros os medos. Nossos medos, eles estão vinculados sempre, né, ao passado e ao futuro. E nunca ao momento presente. Que, na verdade, o momento presente é o único momento que existe, né? Só existe o agora. Mas o medo, ele não é do presente. Se tu parar para pensar, o passado não volta, são apenas experiências, né, que já vivenciamos, e o futuro, ele ainda não aconteceu. Então, na verdade, o futuro ainda não existe. O que existe são expectativas, né? Existe o que a gente imagina que possa vir a acontecer. São expectativas, né? E nós não temos praticamente ou nenhum controle sobre o que está por vir. Então, todos os nossos medos, eles se baseiam na possibilidade de ser algo ruim que esteja por acontecer. Então, com medo deste ruim, com medo desse algo negativo, né, que desencadeia, né, essa questão do desconhecido, é isso que nos causa esse pânico, isso que nos causa essa inquietude, né, esse medo. Aceitarmos que o medo existe e sabermos lidar, né, com o lado precavido, digamos assim, com o lado benéfico do medo, ele é importante. Mas esse medo que nos aprisiona, ele traz muitas emoções negativas, como raiva, tristeza, ódio, e também traz muitas doenças, né, que quando não são tratadas, né, quando a gente não cuida, assim, de dentro para fora, o medo se materializa, né, no nosso corpo na forma de doenças, né. Quando nascemos, né, somos lá bem bebezinhos, nós somos puros de sentimentos, né, inclusive de medo. Então, uma criança, né, um bebê, ela não tem essa noção de perigo justamente porque ela não tem essa noção do medo, do que pode ser perigoso. Então a criança vai se experienciando, né? Então às vezes a criança começa a caminhar e se joga nas empreitadas, né, daquela experiência
até que ocorre uma e outra queda que acabam construindo esse medo, levando ela a entender que fazer determinada coisa não dá, porque ela já fez aquilo ali e acabou se machucando. Então, quando o pai ou uma mãe, né, usam assim do medo, né, para controlar ou educar seus filhos, também está ensinando, também está construindo essa questão do medo, né, no inconsciente e nas crenças, né, daquela criança. E junto com a crença do medo, ou essa questão do medo, várias outras também, né? Então esse pai, essa mãe, não fazem isso por maldade, apenas estão repetindo padrões, apenas estão repetindo a forma de como foram criados, né, lá pelos seus pais também, né, utilizando do medo, né, numa tentativa de educar, né, a criança. Porque até então tudo isso parecia normal, né? Mas na verdade, apenas o amor, né, educa, né? Não se deve educar usando medo. Então, eu procuro trabalhar em mim, né? Trabalhar na minha vida essa questão, né? Para eu poder desenvolver isso melhor na minha vida e com minha filha, né? Num aprendizado com amor, né? Sem utilizar do medo. Ninguém deixa, né, de sentir medo assim de uma hora para outra, né? Estalou os dedos e o medo acabou. Bom seria se fosse, mas não é assim. Porém, no momento em que se passa a ter consciência, né, pode se deixar de ser controlado ou controlada por esse medo, né? Então, nas minhas ações, nas minhas palavras, são exercícios, né, que vão nos mudando, vão nos transmutando do medo para o amor. Então, como eu sempre digo, né, a chave para tudo é o autoconhecimento. Então, nós nos autoconhecendo, a gente também aprende a reconhecer quais são os nossos medos, observar os nossos medos, o que esse medo causa em mim, qual é o gatilho para esse medo, né? O que eu acredito que esse medo pode me trazer de ruim, que, né, porque o medo do medo é pela questão negativa que ele traz. Então essas análises, essas observações dão uma virada de chave para que, não para que esse medo acabe de uma hora para outra, mas com que a gente vá aprendendo a reconhecer, né, essa situação, a reconhecer esse sentimento que é genuíno sentirmos medo. Então essa aceitação é importante. Quando aceitamos que o medo é natural, quando observamos os nossos medos, reconhecemos, entendemos, né, os nossos medos, fica mais fácil. E entendemos, né, o quanto é bom estarmos onde estamos e aceitarmos todas essas mudanças, né, que se apresentam em nossas vidas, né, em nossa vida, com mais paz e tranquilidade, porque estamos presentes. Então, por isso que eu digo, a questão do autoconhecimento é fundamental para tudo. Então, uma técnica muito boa para começarmos essa autoobservação, para começarmos a enxergarmos melhor os nossos medos ou o nosso medo, é o Ho'oponopono. A energia do medo, ela causa problemas, na verdade, no nosso planeta, no nosso universo como um todo, porque ela é um atraso, né? Ela é uma barreira, digamos assim, que impede a entrada da luz, né? A entrada de boas energias, de boas vibrações. E quando muitas pessoas, né, estão vibrando no medo, né, ela acaba gerando uma egrégora negativa. Da mesma forma que se muitas pessoas estão vibrando coisas boas, positividade, energias boas, muita coisa boa vai reverberar. Então é importante com que nós tenhamos consciência
do quanto vibrar no medo é negativo, né? Não só para mim como indivíduo, mas para todo mundo, para todo o universo, para todos à nossa volta. Como dito antes, o Ho'oponopono é uma ferramenta maravilhosa para começarmos, né, a entendermos melhor, desvendarmos os nossos medos. Tá? E para começarmos, né, a sair dessa escuridão, sair do medo e vibrarmos na energia do amor, existem várias maneiras. Várias terapias, reiki, meditação, contemplação e contato com a natureza, ajudar o próximo, buscar autoconhecimento, que eu sempre digo que isso é fundamental em tudo na nossa vida. Então, eu não sei quais são os seus medos, mas pode ter certeza, é sim possível sair dessa vibração negativa, dessa baixa vibração. E sabe como não ter medo do medo? Expandindo a consciência. Então, inicie, comece pela expansão da tua consciência, pelo autoconhecimento. Medite. Meditação sim é para você, meditação é para todos. Certamente uma técnica vai se encaixar com o teu perfil, com o teu jeito de ser. E sim, é possível. Meditação é para todas as pessoas e é transformadora. O medo ele não é real, ele é apenas um sinal baseado em experiências do passado que transformamos, né, em memórias negativas, em memórias de dor ou até mesmo em conteúdo do nosso inconsciente, né? Às vezes tem coisas que está reprimido lá dentro, lá no fundo, que a gente nem sabe por que tem aquele medo, né? Mas ele tá lá. Então é fundamental mexer lá dentro, né? Nos conhecermos, nos olhar para dentro, para identificarmos os nossos medos, a raiz real dos nossos medos. Então, o medo ele não é real, como eu disse, mas o medo é natural. Temos que aceitar, temos que acolher esse medo e entender. Então, o medo ele é como qualquer outro sentimento, né? Ele traz uma informação. Então, precisamos analisar os nossos medos, né? Em que momento que desencadeia aquela situação de medo? Por que desencadeia? Né? Por que surgiu? Qual é o contexto desse medo? O momento? E assim a gente vai desvendando esse bicho-papão, que na verdade não é um bicho-papão, faz parte de nós. Então, nós temos que acolher e olhar, né? Talvez o medo, talvez não, o medo é justamente para isso, para a gente olhar para aquela ferida, para a gente olhar para aquela situação. Ela está nos chamando atenção para aquilo ali. Então, a gente tem que acolher, tem que olhar, tem que entender. Então, esse medo está tentando se revelar, está tentando revelar alguma coisa através daquela situação de medo. Então, observe-se, busque se autoconhecer e não se deixe paralisar. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenha contribuído de alguma forma. Eu resolvi me falar do medo, né, para que não tenhamos medo do medo, porque eu tenho sentido com muitas pessoas com quem eu tenho conversado o quanto tem se dito, né, em estar com medo, em estar inseguro, né, com receio, né, em função de tudo que está se passando. Mas não tenha medo do medo. É um momento de enxergarmos para essas situações que estão nos desencadeando esse medo, né? Então é uma forma esse medo é uma forma de nos chamar a atenção para aquela situação
que talvez a gente está passando desapercebido. Então, o medo é uma forma de cutucar aquela ferida, de mostrar que aquilo ali está precisando ter uma atenção maior. Então, o medo revela. Então, observe-se. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!